Olá, meus amigos da internet. É com muita alegria que eu estou chegando até vocês nesta noite de quinta-feira para a live, com o pastor Roosevelt, como acontece todas as quintas-feiras às 20 horas aqui no meu Facebook, no meu YouTube. Para mim poder estar chegando até vocês, poder ter esse momento de confraternização, de comunicação, de meditação e de fé, todas as quintas-feiras com vocês aqui através desse meio de comunicação. O que é que estou fazendo aqui? Estou aqui pregando o Evangelho de Jesus Cristo, anunciando o querigma de Cristo. E por que eu estou fazendo isso? Porque fui chamado por Deus para fazer isso. Estou apenas cumprindo a minha obrigação. Pesa sobre mim essa ordenança, essa ordem do Senhor Deus de pregar seu Evangelho. Fui chamado para pregar a sua palavra e é o que eu estou fazendo aqui neste momento. Eu sou o pastor Roosevelt e estou falando aqui direto de Manaus, no estado do Amazonas, no Brasil. E aqui em Manaus, o nosso ministério é a Nova Igreja Querigma. E as nossas reuniões, as nossas concentrações de fé, elas têm acontecido todos os domingos às 19 horas, aqui na rua Coronel Teodoro dos Reis, número 14, quadra 185, núcleo 4, Cidade Nova 2, Manaus, Amazonas, Brasil. Quero, inclusive, convidar vocês que estão nos assistindo, que estão participando nesta noite aqui conosco, para virem participar da nossa reunião, do nosso encontro de fé, que acontece todos os domingos às 19 horas. Todos são bem-vindos e eu volto a dizer, nós não estamos pregando religião, mas nós estamos pregando o querigma de Cristo. Estamos anunciando a palavra de Deus para todos aqueles que quiserem ouvir. E você, então, meu amigo, é meu convidado especial para vir participar das nossas concentrações de fé. Quero mandar daqui um abraço muito especial a todos os membros, amigos e simpatizantes da Nova Igreja Querigma aqui em Manaus. Receba aí o meu abraço nessa noite abençoada, meu boa noite, a minha paz, né, o meu abraço querido a todos vocês. E lembro, não esqueça, hein? Domingo, 19 horas, venha com a sua família, vamos cultuar ao nosso Deus aqui na Nova Igreja Querigma, na rua Coronel Teodoro dos Reis, número 14, quadra 185, núcleo 4, Cidade Nova 2, Manaus, Amazonas, Brasil. Antes de começar a meditação nessa noite, eu gostaria de dar a você, meu amigo, a oportunidade de contribuir com o nosso ministério, de enviar a sua oferta missionária, o seu dízimo, para a obra de Deus, para que ela possa avançar. Nós precisamos das suas orações, precisamos do seu apoio moral e precisamos do seu apoio financeiro, da sua ajuda financeira, para que nós possamos continuar pregando o Evangelho de Jesus Cristo e levando avante esta obra. Então você, meu amigo, que sente no seu coração o desejo de ajudar esta obra missionária, contribuir com ofertas e dízimos, você que compreende a importância desse ato,
a importância de responder a estes apelos, eu peço a você, faça isso. E como você pode nos ajudar, pode contribuir com este ministério específico, você pode fazer isso através do Pix. Eu vou dar para você a nossa chave no Pix, para que através dela você possa então enviar a sua contribuição. Faça isso agora. Não importa o valor que você vai enviar. O importante é que você envie. E a partir do momento que você faz isso, você se torna um participante, um cooperador, uma coluna deste ministério. Então anote aí agora a nossa chave no Pix para que você possa fazer essa sua doação nesta noite abençoada de quinta-feira. Anote aí, é o número deste celular, é a nossa chave, 9298-442-9125. Vou repetir, 9298-442-9125. Se Deus toca no seu coração, atenda ao apelo deste missionário que está falando ao seu coração nesta noite abençoada de sexta-feira. Quero poder ver a sua contribuição, a sua ajuda, aquilo que você está enviando. E eu quero agradecer de todo o coração a todas as pessoas que vão enviar qualquer valor para ajudar esta obra, este ministério. Nós precisamos construir aqui o nosso auditório, nosso local de culto, de reuniões. Hoje nós estamos num local ainda apertado, mas nós precisamos levantar esse auditório. Precisamos dar ajuda para que nós possamos fazer essa construção. Então venha, nos socorra, nos ajude, nos ajude a levantar essa obra aqui na cidade de Manaus. Bem, meus amigos, eu gostaria agora de convidá-los para uma meditação na palavra de Deus. Eu quero ler com vocês. Eu quero ler com vocês Mateus, que em todos os tempos, volto a dizer, desde Gênesis, que é o livro que conta o princípio de todas as coisas, até o livro de Apocalipse, você vai encontrar esse personagem, essas pessoas que se apresentam como profetas de Deus, profetas de Yahvé, mas, no entanto, são falsos profetas. Não são profetas verdadeiros. Em todos os livros da Bíblia você encontra esses personagens aí, que transmitiam o que as pessoas, os falsos profetas, transmitiam o que as pessoas gostavam de ouvir, que dizia apenas aquilo que massageava o ego das pessoas, que só lhes transmitia palavras positivas, palavras de incentivo, palavras de elogio, que não condenavam o mal nem o pecado. Nós encontramos em todos os livros, aí leia os livros dos profetas, e você vai ver que eles citam a existência de muitos profetas falsos, profetas que profetizavam segundo a sua própria carne, e que a única intenção deles não era de transmitir a palavra de Deus, mas a de adquirir ou conquistarem algum bem, né? E veja só, era muito fácil, inclusive, um profeta verdadeiro, um profeta de Deus, ele se transformar num profeta falso.
Assim como era possível um profeta falso vir a se tornar um profeta verdadeiro, um profeta de Deus de fato, um profeta de Yahvé. De tal forma que a gente vê essa facilidade aí. E o que mais impressiona ao ler a palavra de Deus é que a gente percebe que o número dos falsos profetas era maior do que o de profetas verdadeiros. Tanto profetas que se diziam profetas de Yahvé, que se diziam profetas do Deus verdadeiro, do Deus que cremos, como haviam profetas de outros deuses e que se orgulhavam, inclusive, de serem profetas de Baal, profetas de Astarote, profetas das várias divindades criadas pela mente humana ou pela mente maligna de Satanás e que as pessoas adoravam e seguiam. Eram muitos os profetas. Às vezes numerosos, enquanto que os profetas verdadeiros estavam lá na sua minoria, né? Por exemplo, o profeta Elias, ele desafiou os 450 profetas de Baal. Veja, ele era um profeta de Yahvé e haviam 450 profetas de Baal, o Deus falso. Era fácil, era comum, era natural. Isso se explica também pelo fato de que os profetas verdadeiros, os profetas de Deus, os profetas de Yahvé, eles nem sempre falam o que as pessoas gostariam de ouvir. Porque o que acontece é que as pessoas, elas querem mascarar os seus pecados, as suas maldades, os seus erros, querem que ao invés de serem confrontadas e condenadas por seus comportamentos errados, por sua vida errada, querem ser elogiadas pelos seus pecados. E quando o profeta é verdadeiro, ele vai transmitir aquilo que Deus mandou ele transmitir. E Deus é santo, Deus é absolutamente santo, Deus jamais vai elogiar uma pessoa por estar em pecado. Ele jamais vai dizer que o pecado que a pessoa está cometendo não é pecado. Ele jamais vai dizer, não tem problema não, pode continuar do jeito como você está tudo bem, tudo maravilhoso, você é realmente especial. Não, na verdade não é assim. E os profetas, lá no Velho Testamento, quando eles falavam, muitas vezes eles eram criticados porque parecia que eles estavam sempre profetizando contra eles. A gente tem o caso do profeta Jeremias, que várias vezes foi lançado no cárcere, foi maltratado, foi machucado por causa das suas profecias que eram verdadeiras, que vinham do Deus vivo e poderoso, mas que as pessoas não gostavam de ouvir e por isso criticavam. Você percebe aí na história que os profetas verdadeiros, os profetas de Deus, eles foram perseguidos e mortos. Não foram poucos os profetas que foram mortos por causa da sua profecia, da sua palavra. Porque profeta não é aquele que adivinha o futuro, mas profeta é aquele que transmite a palavra de Deus para o homem. E essa palavra, muitas vezes, fere, machuca as pessoas, elas não gostam de ouvir. Ninguém gosta de ser confrontado
de ser apresentado ao seu próprio pecado, de, de ter uma previsão de que ela vai ter uma consequência ruim por causa da maneira como ela está vivendo. Você lembra do profeta João Batista, aquele que apareceu pregando no deserto e chamando as pessoas ao arrependimento? Veja, ele estava ali, apenas anunciando a palavra do Deus vivo e verdadeiro e poderoso, mas a sua palavra, ela incomodou as pessoas. O próprio Herodes, a Bíblia chega até a dizer que o Herodes até gostava de ouvir o João Batista. Ele tinha simpatia por João Batista e reconhecia, inclusive, que João Batista era um homem de Deus, um profeta de Deus. Mas a palavra que o João Batista estava pregando ia contra ele. E aquela mulher pediu a cabeça de João Batista e ele não duvidou, mandou cortar a cabeça do profeta e entregou a ela numa bandeja, porque ele era um profeta verdadeiro, um profeta de Deus. E eu digo, e assim tem sido ao longo da história. E nesse texto que nós lemos aqui no início desta meditação, nós encontramos Jesus dizendo que iriam surgir muitos falsos cristos, falsos profetas. Ele diz, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte, às vezes os falsos cristos e os falsos profetas, eles se manifestam trazendo uma mensagem mentirosa, enganando as pessoas, dizendo que o pecado delas não é pecado, afastando elas do caminho de Deus. E muitas vezes esses profetas o fazem com prodígios, com maravilhas, com sinais tremendos e maravilhosos. Quero dizer a vocês, os verdadeiros profetas fazem esses sinais, fazem essas maravilhas, operam também essas coisas tremendas, mas o falso também faz, também chega a manifestar esse poder de grandes sinais, de grandes prodígios, de grandes maravilhas, e por causa, inclusive, dos grandes prodígios e das grandes maravilhas, eles enganam até os escolhidos. É quase engano, né? Jesus diz, se possível for, enganariam até os escolhidos, por causa dos sinais e das maravilhas que eles conseguem realizar. Volto a dizer, os verdadeiros profetas de Deus, eles também realizam sinais e maravilhas e prodígios. Mas veja só, como que a gente vai identificar um falso profeta? É quando esse profeta, mesmo operando milagres, mesmo fazendo maravilhas, ele transmite uma mensagem falsa, contrária à palavra de Deus. Quando ele prega a heresia, quando ele tira a Deus do centro, quando ele se torna um herege. Desse momento aí, ele é um falso profeta. E é aí que a gente vê, inclusive, muitos profetas verdadeiros caindo, porque eles, por um tempo, foram verdadeiros, pregando o evangelho verdadeiro, genuíno, pregando a palavra de Deus, mas com o tempo se corrompem, se contaminam e até
começam então a pregar uma palavra deturpada, uma palavra, uma palavra diferente da palavra viva de Deus que está registrada aí. Mas não se engane, meus amigos. A Bíblia diz que naquele dia, quando Jesus estiver aí julgando, muitos vão chegar diante dele e vão dizer: nós em teu nome expulsamos demônios, fizemos maravilhas, até ressuscitamos mortos. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Eu não sei quem vocês são. São os falsos profetas. E a mensagem que eu quero então deixar no seu coração aqui nessa noite, meus amigos, é que vocês não sigam os falsos profetas. Não procure profetas que transmitam apenas aquilo que vocês gostariam de ouvir. Sigam os profetas de Deus verdadeiros, mesmo que muitas vezes as palavras elas lhe choquem, elas lhe ferem, elas lhe machucam, elas lhe deixam ferido porque você está errado, porque você está em pecado. Leia os livros proféticos, leia os livros lá do Velho Testamento, o livro dos profetas, e você vai ver como Deus falava com aquelas pessoas, como muitas vezes as suas palavras eram duras, eram pesadas, elas feriam as pessoas, mas a culpa disso era por causa da vida delas mesmas. Porque Deus, ele disse: se vocês fizerem o que eu estou dizendo para vocês fazerem, se vocês cumprirem a minha aliança, se vocês andarem nos meus caminhos, se vocês forem fiéis, vocês serão uma bênção. Eu vou mandar a chuva no tempo certo, vocês vão prosperar, tudo que vocês fizerem vai dar certo. Eu vou abençoar vocês com todo tipo de bênçãos. Mas ele disse: mas se vocês desobedecerem, se vocês não cumprirem a minha palavra, se não andarem nos meus caminhos, se não obedecerem os meus mandamentos, ele diz: eu vou vir contra vocês, vou entregar vocês das mãos dos seus inimigos, vou moer vocês, vou pesar a minha mão sobre a vida de vocês e vocês vão sofrer. E era o que acontecia, é o que está registrado aí nas Escrituras. E eu digo a vocês, meus amigos, nos dias atuais não é diferente. Então, sirva a Deus. Não queira procurar para vocês mestres e profetas que profetizem, que lhes orientem de acordo com as suas concupiscências, mas se acerque de verdadeiros homens de Deus, comprometidos com a verdade, com a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Os falsos e os verdadeiros existem. Eles existem. Nós não devemos seguir aos falsos, mas devemos seguir aos verdadeiros. Pense nisso, meu amigo, pense nisso, meu irmão, pense nessas palavras e que você possa permanecer firme, forte, inabalável na presença desse Deus, sem se desviar da verdade e do seu caminho. Amém? Vamos orar. Aí onde você está, ligue o seu pensamento com Deus e eu quero orar, interceder em seu favor. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela tua palavra que nos foi transmitida. E nós compreendemos, ó Deus, que existem falsos profetas, mas que também existem
profetas verdadeiros. E eu te peço, Deus, em favor de todas estas pessoas que estão nos ouvindo neste momento em qualquer lugar da terra, que essas pessoas possam seguir, possam se acercar de profetas verdadeiros. Pai, que elas possam identificar a falsa mensagem e que não venham a se deixar levar pelos falsos profetas e venham a se afastar dos teus caminhos e da tua presença. Ó meu Deus, é o que eu te peço nesta hora, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém. Bem, meus amigos, eu quero mais uma vez convidar todos vocês a virem participar neste próximo domingo do nosso culto abençoado aqui na Rua Coronel Teodoro dos Reis, número 14, quadra 185, Núcleo 4, Cidade Nova 2, Manaus, Amazonas, Brasil. Veja só, não deixe que nada lhe impeça de vir para o culto. Se alguma dificuldade surge, dê um jeito, supere, não fique esperando que as coisas elas aconteçam assim, sem nenhum esforço seu, hein? Quero lhe dizer, se você não se esforçar, o diabo vai fazer de tudo para te tirar da presença de Deus, para te afastar da casa do Senhor. Ele vai criar mil e uma situações para você não continuar servindo Deus. Porque quem é que tem o maior interesse em que você não venha à casa de Deus? É Satanás. Se afaste da casa de Deus e veja que você esfria, você apaga na fé, você pode até desviar. É muito mais fácil a gente seguir a falsos profetas quando a gente está ausente da casa do Senhor. Então, meu amigo, eu digo a você, não falte este domingo. Domingo, às 19 horas, esteja aqui conosco na Rua Coronel Teodoro dos Reis, número 14, quadra 185, Núcleo 4, Cidade Nova 2, Manaus, Amazonas, Brasil. Quero daqui mandar um abraço muito especial para a Marcelene Mesquita, minha irmã. Receba aí, minha irmã, um abraço querido. Também um abraço querido para a Doraci Souza, né? Minha cunhada. Um abraço para o Roberval, meu irmão. Recebam aí todos vocês um abraço querido desse missionário. E todos que estão nos assistindo neste momento e aqueles que hão de nos assistir depois, recebam também aí o meu abraço. E domingo, venha para a igreja, venha participar do nosso culto para que eu possa dar um abraço presencialmente. Amém? Então, uma boa noite, que a paz seja convosco e até domingo à noite, 19 horas, aqui na Rua Coronel Teodoro dos Reis, número 14, quadra 185, Núcleo 4, Cidade Nova 2, Manaus, Amazonas, Brasil. Paz seja convosco. Amanhã tem culto da libertação, hein?